Olá, muito boa noite, tudo bem, pessoal? Começa agora o programa Sob Nova Direção, aqui no estúdio da UTV, e vamos falar hoje sobre trânsito sustentável, principalmente numa cidade como São Paulo. Estamos aqui com o deputado Walter Feldman para falar desse tema super importante, principalmente nas grandes cidades. Então, muito boa noite, obrigado pela presença. Olha, é um prazer estar aqui com você, é um tema super importante. Depois das manifestações de junho, se tornou um tema central do Brasil, que é a chamada mobilidade urbana. Como é que nós vamos resolver um tema que está piorando? Eu diria que é uma tumoração que se espalha por todo o país, porque antigamente o problema da mobilidade era das grandes cidades, regiões metropolitanas. Agora, cidade média, cidade pequena, nós já temos uma aglomeração quase insuportável. Eu cheguei de Brasília hoje. Brasília, em alguns momentos, tem um trânsito pior do que São Paulo. E você imagina, Brasília talvez tenha sido a primeira grande cidade planejada do Brasil. Ela deveria ter sido pensada como seria no século XXI, e não em 1960. A situação é insuportável. Não tem calçadas, não tem mobilidade para bicicletas, portanto, não tem pedestres que possam circular com aquilo que pelo menos a maioria das cidades brasileiras tem, e tem um acúmulo de carros. Tem 2 milhões e pouco de habitantes em Brasília e 1,5 milhão de carros. Então, ou seja, não dá. Então, a densidade de veículo é maior que São Paulo, praticamente? É maior do que São Paulo. É maior. São Paulo tem 7 milhões para 11 milhões de habitantes. Então, é dramático, ou seja, e é uma inconsequência por parte dos governantes que deixaram isso acontecer. E mesmo nessa crise manifestada pelas ruas, nada de muito importante está acontecendo. Não, realmente a gente vê outros lugares do mundo onde as coisas acontecem, dá para citar Berlim, dá para citar outras cidades da Europa, onde Londres, onde o ciclismo ganha um espaço cada vez maior. Eu tenho uma ideia, eu fui participar de um seminário importantíssimo em Copenhague. Fiquei realmente surpreso, 47% de toda a movimentação em Copenhague é feita por bicicletas. Mas é de uma maneira tão incrível que você via ciclistas de terno, de smoking, quase de vestido de noiva, famílias inteiras, o bercinho na frente com as crianças. Tem quase um trânsito de bicicletas, mas tem ciclovias e ciclofaixas espalhadas por toda a cidade. É uma opção, como é em Paris hoje, como é em Amsterdã, como é em Londres. Eu vivi em Londres 6 meses, eu vi esse crescimento antes dos Jogos Olímpicos. Eles têm o fast track das bicicletas, elas são muito mais velozes do que os veículos de propulsão a motor. Então, eu não tenho a menor dúvida que falta vontade política, falta governança, falta uma compreensão dessa realidade, falta uma educação que permita o compartilhamento, porque é claro que o veículo também é importante, o motorizado, o transporte coletivo, a ampliação do metrô e mesmo os carros, não vejo nenhum problema. Há que se fazer aí uma acomodação dos interesses e das possibilidades, mas do jeito que está, não dá para continuar. Não dá, e nós temos um problema que ele já remonta a alguns anos, há mais de 40, 50 anos, quando se resolveu ter a matriz de transporte como o carro, ou as 4 rodas, ou o caminhão e ônibus. Isso, falando já em nível... Né? Isso, rodoviária. Matriz rodoviária, ou seja, foi uma opção do Brasil, substituição das importações, da nossa indústria, dos sistemas de exploração do ferro, do petróleo. Bom, tudo isso fez parte do Brasil novo, mas teve uma opção rodoviária, que desagregou toda a linha ferroviária no Brasil, concebeu as cidades a partir daí, e esse modelo nós ainda não conseguimos inverter. Você vê, nós estamos na lógica do desenvolvimento sustentável, né, num controle cada vez maior da relação entre o ser humano e o meio ambiente, e o Brasil, na sua política econômica, só facilita o veículo. Tá certo? É muito engraçado, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores, e lá nós estávamos falando sobre o Mercosul. Olha só, e o representante, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Econômico, estava dizendo como é boa a relação com a Argentina. Porque a Argentina exporta para o Brasil 50% dos automóveis, que estão aí nas ruas do Brasil. Eu falei, bom, mas isso é bom? Eu queria que exportasse bicicleta. Né? É bom para quem? Ou seja, nós temos uma maior crise da mobilidade urbana
e é visto como um benefício do progresso, do desenvolvimento econômico. Você percebe que não tem ligação. As coisas são vistas de maneira estanque, separada. E como você disse, é um modelo rodoviário que nós precisamos entender que ele tem o seu papel, mas ele não pode ser dominante, hegemônico, prioritário, como é até nos dias de hoje. Eu falei antes de Berlim. Berlim é a capital que tem mais carros proporcionalmente a São Paulo, por habitante, só que lá não tem esse trânsito. Ninguém quase sai de carro, porque não precisa. Você a cada 100 metros tem uma estação de metrô, tem uma malha rodoferroviária muito perfeita. Eu vi isso em Londres, eu vi exatamente isso em Londres. Eu tive até a oportunidade de ter um carrinho e tal, mas aí você tem um carro, que é até relativamente barato, mas é dificílimo estacionar. Você, para conseguir estacionar na rua, você tem que ter autorização. Você não pode chegar na rua e estacionar como é aqui. Você tem um local específico, ou então vai para o estacionamento. Estacionamento é caro. Você sabe que no centro de Manhattan, estacionamento é muito caro. É melhor você pegar um táxi. Inviabiliza totalmente. Inviabiliza. Então, esses mecanismos de desestímulo para que o indivíduo vá para o transporte coletivo, mas você tem que melhorar o transporte coletivo também. Esse é um dado importante. Ou seja, então, nós queremos que a classe média baixa, pare de usar o seu veículo pessoal. Muito bem, transporte coletivo para ela, ou ciclovias, ou calçadas melhores, mas você percebe, não tem um jogo combinado que permita, inclusive, a conversão. Então, o pessoal fala muito em pedágio. Bom, tudo bem, ou seja, até poderia ter, como grandes cidades do mundo têm. Agora, o indivíduo vai deixar de usar o carro por causa do pedágio, vai usar o quê? Os ônibus, o metrô já está insuportável. Eu usei metrô hoje para testar. Eu peguei, você também? Também. Eu peguei, era 4 horas. Já começa a ficar difícil. Já, ainda é tranquilo, mas... Não, mas você já começa a perceber o fluxo. Cheio. Bom, se eu tivesse pego às 5, eu já... bom, e as pessoas pegam de manhã e pegam no final do dia, quando encerra o seu expediente. Você vê, o atual prefeito, o que ele fez? Bom, ele fez uma grande gambiarra. Ou seja, então não tem corredor de ônibus, coloca uma faixa e aconteça a crise. Faz tempo que não tem um trânsito tão complicado em São Paulo como nos últimos meses. É claro que é uma mudança de modelo de gestão que não foi preparada. Você viu a Avenida Sumaré agora, eles fizeram... Tiraram a faixa da moto também. Tiraram a faixa da moto, tá certo? Depois que já estava instalado o corredor de ônibus. Ou seja, uma falta de planejamento é o seguinte, a gente vai fazendo e vai acontecendo. E vê o que dá depois. Não dá para ser assim. Não. Eu acho que houve um certo benefício para quem anda de ônibus. Assim, não sei ainda o grande benefício, mas realmente o planejamento foi... Não, e nós defendemos. O corredor de ônibus é fundamental. Agora, ele tem que ter uma estruturação, não é pintar uma faixa. Vamos fazer o seguinte, eu fui secretário das subprefeituras. Então, nós nos preocupamos muito no recapeamento da cidade. Então, você convoca a sociedade dizendo, esse modelo não dá, nós temos que mudar essa realidade, nós vamos ampliar os corredores de ônibus, como não dá para fazer estruturalmente ainda, mas nós vamos recapear de maneira forte para que a movimentação dos ônibus seja mais tranquila, né? Possível, sem esse sobressalto que você falou. Nós vamos pintar a faixa. Nós queremos dizer que há uma possibilidade de atendimento de uma demanda daqueles que escolherem o seu automóvel individual para o transporte, ou seja, você fazer um processo articulado, combinado, de tal forma que você agregasse valor ao transporte coletivo, se agregasse o apoio e não fosse do jeito que aconteceu. Então, nós somos a favor dos corredores, do metrô, do sistema ferroviário, do sistema compartilhado, de muito mais ciclovias na cidade, que a população aceita. Sim. Ciclovia seria um belo mecanismo. Eu me empenhei muito na luta pela bicicleta em São Paulo. E foi um dos motivos esse que eu tive o prazer de recebê-lo aqui. Não, fico muito feliz. A gente vem falando há algum tempo sobre mobilidade mesmo, então... A Avenida Paulista é um belo exemplo que poderia ter naqueles calçadões ali uma ciclofaixa tranquilamente. Você sabe que eu comecei a cuidar desse assunto, eu era vereador de São Paulo. E um dos primeiros projetos que eu fiz sobre mobilidade foi a ciclofaixa de lazer de fim de semana. Essa que está aí. Só que nós fizemos de 89. 20 anos de lei, ela não foi implantada.
Aí eu virei secretário de esportes de São Paulo, falei, eu vou aplicar a lei que está aí, tá certo? Não tem que aprovar mais nada. Bom, olha o sucesso, olha o resultado. Hoje tem 300 mil ciclistas, mais de 100 quilômetros de ciclofaixa. A população sente a cidade como um grande parque, fora dos parques cercados. Tirou todo mundo o medo de pedalar, todo mundo, vamos pedalar. Porque é seguro, um grande apoio de instituições, no início, como o da Calói, o Bradesco ajudou muito, a CT foi fundamental, a CT tinha resistência em relação a isso, porque ela tem uma visão motorizada também, nós tivemos que trabalhar tecnicamente, culturalmente, hoje ela é encantada com a ciclofaixa, começou a trabalhar ciclovias, nós temos aqui da Pinheiros, mas falta ainda do Butantã, nós temos que aprimorar mais na Zona Sul, ou seja, precisava um plano cicloviário competente, e a recuperação das calçadas, que seria fundamental para que o pedestre pudesse ter um conforto. Então, eu acho que falta isso. São Paulo teria, na minha avaliação, um crescimento extraordinário de qualidade de vida se a mobilidade urbana fosse tratada como uma questão estratégica. E olha, eu sou médico, então eu me encanto mais por isso, porque eu sei que se as pessoas caminharem mais, pedalarem mais, sentirem mais a sua cidade, ocuparem as praças públicas, a saúde vai melhorar, a fila nos hospitais vai reduzir, a saúde pública vai ter um impacto, um resultado. Então, tudo isso precisava combinação. Você vê hoje os sistemas públicos, eles são estanques, engavetados. Então, o transporte cuida do transporte, a saúde cuida da doença, o esporte. Bom, tudo poderia haver uma integração para uma cidade que tivesse a qualidade de vida que nós merecemos. Bem verdade. Será que a bicicleta vai ser um transporte para São Paulo e para as grandes cidades do futuro? Um próximo futuro, digamos assim? Um futuro muito próximo, espero. A reação das ciclofaixas é uma relação que demonstra isso. As bicicletas, as magrelas foram tiradas das garagens, há muito tempo não utilizadas, e mostra que há um potencial. Eu diria que se fosse um laboratório sociológico, a resposta já teria sido dada. Bom, o que não existe, na minha opinião, eu diria a bicicleta ainda no mecanismo do lazer, eventualmente do esporte e tal. A bicicleta como transporte ainda é um modelo cultural a ser mais explorado. Mas há experiências em São Paulo. Por exemplo, no Jardim Helena, zona leste de São Paulo, só para ter uma ideia, lá a mobilidade por bicicleta é de 10%. Ou seja, uma parte ponderável da população já utiliza a bicicleta como transporte, ida e vinda para o trabalho e na volta para a sua casa. E lá, exatamente por isso, o governo anterior elaborou projetos para criar as condições, isso é espontâneo, das ciclovias, para dar segurança, para dar o conforto e dar uma mobilidade com o apoio do governo mais consequente. Então, esse é um exemplo. Isso poderia ser explorado no resto da cidade e até na região metropolitana, ou seja, aonde que tem o potencial, aonde que tem sistemas viários adequados. Aí você fazer uma análise de origem e destino da população que trabalha nessas regiões, para onde que vão. Há análise em São Paulo que mostra que a média do deslocamento é de 6 quilômetros. 6 quilômetros você faz com bicicleta, tranquilamente, você não precisa fazer. É dar um sistema seguro. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos ciclofaixas, acho que foi muito importante nesse período. Nós fizemos já o início do projeto de ciclovias, fizemos em Parelheiros, fizemos Itaquera, havia o projeto do Butantã, infelizmente ele não foi viabilizado. Começou o projeto do Jardim Helena, nós incentivamos muito a linha dos bicicletários, foram feitos convênios com o metrô. Antes, nós fizemos eventos com a Bike Tour, que hoje é um evento que pode ir para o Brasil inteiro. E já está bem estabelecido. Bem estabelecido em São Paulo, foi feito no Rio, era para ser feito agora em Brasília, infelizmente o governo federal não deu o apoio necessário, mas estava sendo feito na Europa, em Portugal, na Espanha, mas é muito provável que as 12 cidades sedes do Brasil, elas cediem a Bike Tour. Mas o que é a Bike Tour? É um estímulo, ou seja, é um grande evento,
As pessoas levam a bicicleta e a partir daí começam pelo menos a ponderar melhor a possibilidade de utilizá-la. E nós fizemos uma coisa interessante, na minha opinião ainda pouco estudada, que é um sistema de estímulo num site da prefeitura para a pessoa avaliar no site qual é o seu local de moradia, o seu local de trabalho. Você coloca e o site te dá o caminho mais seguro. Nós fizemos um convênio antes de sair, foi a última atividade que eu fiz para orientar as pessoas a pensarem na substituição do carro pela bicicleta. Ainda é pouco utilizado, mas a ideia era espalhar isso pela cidade inteira para que qualquer cidadão que usa o carro todo dia, desgasta, gasta, tal, bom, se eu usasse bicicleta, como seria? E nós propusemos na época uns monitores num sistema que a gente chama de bike bus. Então você reúne os seus vizinhos, fala, vamos de bicicleta juntos? Porque quando a bicicleta vai junto, ela dá segurança. Se tem 2, 3 caminhando juntos, o automóvel já toma mais cuidado. Quando você está sozinho, é difícil. Esse é o sistema de comboio, né, da bike bus. Então, se a gente tivesse espalhado pela cidade, grupos de 3, 4, 6 pessoas saindo dos seus bairros, das suas ruas, de bicicleta, indo para o sistema viário, olha, a gente tiraria muitos carros das ruas, melhoraria muito o trânsito, a poluição, ou seja, é um mecanismo só positivo. É uma bola de neve positiva. De neve. O governante poderia ajudar. Eu acho que o governante poderia fazer todo um trabalho organizado através da subprefeitura, mas você percebe que precisa vontade política, precisa ânimo, precisa acreditar na tese, coisa que infelizmente eu não consigo enxergar nos governantes atuais. É verdade. E também eu acho que vai ter um fator aí preponderante para o sucesso de uma transformação na sociedade, que é a educação. Porque hoje se vê tanto a motocicleta quanto a bicicleta na rua como empecilhos. Os carros vêm, os ônibus vêm, os taxistas vêm. Eles tocam por cima mesmo. Lembrando, o secretário Eduardo Jorge, que é uma figura extraordinária, um ciclista emérito, uma figura que eu adoro, muito injustiçado, ele fez um convênio com o secretário de Transportes na época, Marcelo Branco, que é sobrinho do Adriano Branco, e eles fizeram um curso de educação para o motorista de ônibus em relação ao ciclista. Sucesso absoluto. Os motoristas aprenderam mais, passaram a respeitar mais. Mas você percebe, são sistemas contínuos. Não adianta uma classe de 30 motoristas. Nós temos milhares de profissionais em São Paulo. Então, esse é um dado incrível da área pública. Você tem que deixar legado, você tem que fazer trabalhos de longo prazo, que tenham continuidade, porque senão vira de um governo, acontece e depois morre. Desaparece. Com certeza. Então mostra que era mais importante o governo e sua ideia para impactar a população e a sociedade, às vezes do ponto de vista político, eleitoral, do que efetivamente algo para mudar a cultura de um povo. Você precisa ter vontade de mudar e as grandes mudanças sempre se farão a médio e a longo prazo. A curto prazo é apenas objeto de interesses outros que não o do chamado interesse público. Há condições, nós temos que juntar os esforços e a sociedade na rua vai nos ajudar. Com certeza. Para finalizar isso aqui, tem um dado que rola na internet e é verdadeiro. Xangai teve seu metrô construído em 1993. 30 anos depois tem 500 quilômetros de metrô. São Paulo em 74 e não tem 80 quilômetros. Será que a gente consegue correr atrás do tempo perdido? Acho difícil por uma série de problemas. E correr atrás do tempo perdido seria você produzir uma quantidade gigantescamente muito maior do que a que tem hoje, e só seria possível se o governo federal apoiasse. São Paulo padece um problema sério, de Brasília considerar que São Paulo tem tudo, é muito rico, não falta nada. Quando aqui se acumula grande parte da pobreza nacional, da miséria, das dificuldades de abastecimento, dos conflitos urbanos. Brasília nunca ajudou São Paulo capital e São Paulo estado do tamanho que nós merecíamos. Então, para dar esse salto que você sugere, corretamente, precisaria um apoio federal, portanto, um grande investimento. Apesar disso, o governo do estado está, de maneira simultânea, construindo muitas linhas. Então, eu acredito que nós daremos um salto, não esse salto que você propõe, que seria o mais adequado,
mas um salto em relação ao modelo atual. Fora isso, ampliou muito a rede ferroviária, particularmente da região metropolitana, ou seja, houve um avanço. Mas falta integração, falta esse apoio federal através do Estatuto da Metrópole, falta integração muitas vezes Estado e município. Eu diria que a política hoje é mais importante do que o povo. Ela tem uma gestão própria, interesses próprios. É esse mecanismo que nós precisamos cortar. É aí que eu acredito que nós vamos fazer a diferença. Maravilha, então, para finalizarmos o programa de hoje, deixa para os nossos internautas essa dica de um trânsito sustentável. É isso, ou seja, talvez o teu programa nos ajude muito a compreender isso, produzindo debate, mas o trânsito sustentável é aquele integrado, preocupado com a poluição, com a saúde das pessoas, que possibilite uma integração maior entre a moradia e o trabalho, reduzindo os deslocamentos, compreendendo que o coletivo é sempre melhor do que o individual, reduzindo o uso de uma pessoa em cada veículo, tomando conta do sistema viário, fazendo um planejamento mais de longo prazo, não desse sistema atabalhoado, inconveniente, desajeitado da prefeitura atual. Ou seja, uma série de mecanismos colocando o ser humano, tá certo, e o desenvolvimento como o tema central da modernidade. Por aí teremos o trânsito sustentável que você, mais do que muito, sonha tanto. Excelente, então falamos aqui com o deputado Walter Feldman e aproveito para passar o seu site, que é walterfeldman.com.br, e lá tem algumas atualidades dos projetos e agradecemos muito essa presença aqui hoje para falar desse tema tão importante que é o tema de futuro. Parabéns pelo teu trabalho e persista de maneira sustentável nesse tema. Vamos conseguir. Um abraço e até semana que vem.